E a grande jornalista da velha imprensa conclui: ele não tem mais condições de ficar na relatoria do Banco Master. Não, Verinha, o Toffoli tem que ser preso. Num país sério, ele estava preso. Então, esse é o ponto. O Nicolas está dando voz, está sendo liderança, como Jair Bolsonaro é liderança, né? Dessa ala do Brasil. A ala que cansou de baixaria, de podridão, de roubalheira, de bandidolatria. É muito interessante, que eu não vi muitos de vocês na caminhada, né, durante 7 dias. Aí agora, quando acontece, né, aí um incidente natural, aí esses aparecem. Exatamente. Bora, mídia! Pra ser muito honesto, tirando o SBT que esteve, tirando o Metrópolis também que esteve, os outros demais, lamento, isso aí é pra vocês. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Nicolas visita pessoas feridas após raio em ato no DF. É isso mesmo. Neste domingo, o deputado federal Nicolas Ferreira foi ao hospital de base em Brasília para visitar os manifestantes atingidos por um raio durante o ato realizado na Praça do Cruzeiro. Em conversa com a imprensa, o parlamentar esclareceu que foram 27 vítimas e nenhuma delas está em estado grave. Nicolas criticou a tentativa de deturpar fatos sobre o evento. Ele apontou que o ocorrido foi um incidente natural. Abre aspas. Fiz questão de vir daqui pessoalmente. Aconteceu um incidente natural. Não foi por uma irresponsabilidade nossa. Não foi por falta de organização. Não foi por tumulto. Foi algo que foge do nosso controle. E eu não poderia deixar de vir aqui prestar nossa solidariedade. Dizer que tem muita gente orando para que eles se recuperem logo e possam estar de volta para ajudar o nosso país. Fecha aspas. Disse Nicolas Ferreira. Veja o vídeo. Olha, foram 27 vítimas, sendo que acabei de conversar com o doutor Renato, ele me disse que 2 não está em observação, as outras, graças a Deus, não tem nada de grave até então, né, a informação que eu tive. Então, graças a Deus por isso, fico muito feliz, fui muito bem recepcionado aqui com carinho, fiz questão de vir aqui pessoalmente, mesmo após 255 quilômetros, né, rodados, mas aconteceu um incidente natural. Sim. Não foi por uma irresponsabilidade nossa, não foi por falta de organização, não foi por tumulto, foi literalmente algo que foge do nosso controle e não poderia deixar, né, de vir aqui prestar nossa solidariedade, dizer que tem muita gente orando para eles, para que eles se recuperem logo e possa estar de volta aí para poder ajudar o nosso país. O segundo ponto é que é muito interessante, que eu não vi muitos de vocês na caminhada, né, durante 7 dias. Aí agora, quando acontece, né, aí um incidente natural, aí esses aparecem. Exatamente. Bora, mídia! Pra ser muito honesto, tirando o SBT que esteve, tirando o Metrópolis também que esteve, os outros demais, lamento, isso aí é pra vocês. Estamos do seu lado. É muito previsível, né, o que essa parte da mídia faz, porque no fim das contas é querer tentar destruir, manchar a imagem de um movimento que foi, sendo sincero, para mim foi muito bonito. Muitos querem reduzir a narrativa, dizendo que a marcha era para uma pessoa somente, ou que a caminhada era só para isso, sendo que, olha, o objetivo foi conquistado, as pessoas estão acordadas, e eu espero que elas tenham acordadas também exatamente para esse tipo de narrativa, que é para tentar, sabe, desgastar a nossa imagem, já que eles não conseguem, né, achar um contrato meu ali com o Banco Master, já que eles não conseguem achar dinheiro na minha cueca, já que eles não conseguem, né, achar uma mesadinha, né, como o filho do Lula recebe, aí precisa fazer o quê, né, precisa inventar narrativas. Graças a Deus, né, o povo brasileiro hoje deu um recado muito claro, estou muito feliz por hoje, findamos com um saldo muito bom de que o Brasil acordou. Muito obrigado, pessoal. Parabéns, Nicolas, estamos com você. Estamos contigo. Nas redes sociais, acreditem, perfis de esquerda zombaram da tragédia e comemoraram a internação de manifestantes
por causa da descarga elétrica. É a turma que tem muito, mas muito amor para dar. A imprensa que desistiu de ser imprensa... Diga. Não, perdão, mas só para você ver Nada. o nível da esquerda, eu coloquei no meu perfil que um termo que eu usei agora, né, que a direita, que a oposição se reenergizou. E teve gente baixa a ponto de dizer, é verdade, reenergizou, olha o raio que uniu a direita. Então, é esse tipo de gente que acha que é democrática. É esse tipo de gente que fala em nome de valores morais. É esse tipo de gente que quer recivilizar o Brasil. Então, realmente, nós precisamos retomar os valores da liberdade, da democracia, porque a democracia e a liberdade estão na mão desse tipo de gente. Esse tipo de gente que aplaude o Moraes na USP, quando ele quer se vingar do Bolsonaro. É esse tipo de gente que aplaude que relativiza o Toffoli potencialmente ser um dono de cassino, sabe? É esse tipo de gente que está comandando o país. Se nós não retomarmos esses valores, o Brasil acaba. É uma questão, não tem nem muito o que pensar. Uma pessoa que consegue conceber, né, esse tipo de comentário, publique, não tem medo de publicar, não tem receio da sua conta ser bloqueada, não tem receio de nada, da Polícia Federal bater na porta. Não, vai lá e caçoa de gente que está em estado grave por conta de um raio. Quer dizer, enfim, são essas as pessoas que acham que extremismo está na direita. E, bom, a imprensa que desistiu de ser imprensa, ela só falou disso, Marcelo. Só falou do raio. Não falou praticamente de outro assunto. É uma infelicidade, Costa, enxergar uma imprensa... Bom, a gente vai falar daqui a pouquinho do caso Maracutá Yaya. O G1, assim, os irmãos do... Estou me adiantando um pouco na pauta, gente. Os irmãos do Toffoli, Laranja, o Primo, e JBS, e PCC, e Banco Master. E o G1, você olhava e era só o Oscar, porque o agente secreto, o Oscar tal. Você rolava aquele portal, era 4, 5, 6, 7, 8 matérias sobre o Oscar. Nenhuma linha sobre as suspeitas pesadas contra o Dias Toffoli. Nada. Aí, à noite, depois que o Jornal Nacional foi ao ar, eles puxaram lá uma materinha do Jornal Nacional que falava exclusivamente, falaremos daqui a pouco disso, dos gastos com os seguranças que acompanharam em todas as vezes que o Toffoli esteve, o ministro lá no Maracutá Yaya Resort, Consta. Já que você antecipou até um pouquinho essa pauta, Lacombe, porque está tudo ligado, né? A caminhada pela liberdade é uma reação a isso tudo, né? E a imprensa tem sido até aqui parte do problema. Veja a cobertura que ela vem dando a essa caminhada, que já tem massa crítica, que ganhou adesão e tamanho já faz tempo. Né? Hoje foi o último dia. Há dias aí nós já sabemos que a coisa está ganhando, né, uma dimensão gigantesca. A Vera Magalhães, por exemplo, tida como uma das grandes jornalistas aí, essa turma da velha guarda na velha imprensa, a Vera Magalhães, depois de tudo que veio à tona do Toffoli, como o Marsiglia colocou, né, potencialmente dono de cassino ilegal no Brasil, né, com irmãos laranjas, e olha, os irmãos laranjas viviam mal. Quer dizer, além de usar os irmãos como laranja, ainda é um F da mãe, né, um filho da mãe, que mantém os irmãos na penúria, enquanto que fica ele dando bebida grátis para 100 e poucas pessoas lá nas festinhas do resort dele. Né? A Vera Magalhães conclui que o Toffoli não tem mais condições de ser relator do caso do Banco Master. Então, assim, você mostra um caso escancarado de corrupção, um negócio podre do começo ao fim, ele ligado ao Banco Master até o pescoço, e fala assim, jornalista, qual é a sua... Estou ouvindo meu eco. Qual é a sua conclusão diante disso tudo? E a grande jornalista da velha imprensa conclui: ele não tem mais condições de ficar na relatoria do Banco Master. Não, Verinha, o Toffoli tem que ser preso. Num país sério, ele estava preso. Então, esse é o ponto. O Nicolas está dando voz, está sendo liderança, como Jair Bolsonaro é liderança, né?
dessa ala do Brasil. A ala que cansou de baixaria, de podridão, de roubalheira, de bandidolatria, essa turma dos esquemas de corrupção, que perdoa a dívida de 10 bilhões da própria JBS, pega carona em jatinho do advogado do banco que logo depois coloca em sigilo todo o caso do banco, manda tudo que é evidência chegar só para ele. Quer dizer, o povo brasileiro está ciente disso, ele pode não saber escalar mais a seleção do Brasil, mas ele conhece cada personagem sombrio desse STF, que vem destruindo a democracia brasileira, enquanto fala que está salvando ela, e ele está ciente dessa podridão, o povo, e não quer mais isso. E eu acho relevante, Lacombe, eu comecei falando, só para recapitular, voltar ali ao comecinho, né, que o Nicolas pediu uma inspiração divina para essa manifestação, para essa caminhada que começou sozinho. Né? Eu mencionei isso, não foi à toa. Eu tenho repetido faz algum tempo já que nós não estamos apenas numa guerra política. Por isso que eu acho até que a divisão da direita e da esquerda é algo realmente que está um pouquinho ultrapassado nesse aspecto. Nós estamos vendo o Alessandro Vieira, que é um cara de esquerda, postando mensagens de que tem que ter prisão já de ministro do Supremo, porque não dá para continuar assim, tem que moralizar o país. Tem que chegar no Poder Judiciário a moralização. O Alessandro Vieira agindo dessa forma, ele está próximo da gente ou a gente vai fritá-lo? Né? Então, esse é o ponto. Por quê? Porque é uma questão de pessoas que querem a volta da decência e pessoas do mal. Então, a guerra política está abaixo da guerra cultural. Guerra cultural é o que a gente está vendo em Minneapolis, aqui nos Estados Unidos. A turma financiada pelo Soros querendo implodir a polícia. É disso que se trata, implodir os pilares da sociedade. Tanto é que só tem morte pelo ICE em Minneapolis, é uma baita coincidência. Né? No resto do país não é assim. Então, é óbvio que tem alguma coisa acontecendo. A gente sabe. Né? Então, além da guerra política, tem a guerra cultural, e acima da guerra cultural, tem a guerra espiritual. Não é por acaso que o Nicolas é um crente, que ele pediu inspiração divina, que veio essa luz e ele fez essa caminhada e deu no que deu. Não é por acaso. É porque existe um Brasil do bem, um Brasil que não aguenta mais isso, um Brasil que não aguenta mais ver essa gente ruim, porque você olha para a cara do Alexandre de Moraes, vamos combinar, né? É um sujeito desprovido de empatia pelo próximo, que a gente classifica do ponto de vista de DSM, como um psicopata. Um sujeito do mal, em português, claro. Um sujeito do mal, com uma aura sombria, que só bajulador, medroso, pensando em carreirismo da USP aplaude. E o resto olha e fala assim, esse cara é perigoso, esse cara é do mal. É um cabra ruim. Então, o Brasil está vivendo uma luta espiritual, Lacombe. Espiritual, acima de tudo. Eu estou convencido disso. Né? Então, é muito importante o Nicolas ter dado esse pontapé, né? Eu acho realmente que é um primeiro passo, como ele mesmo disse ali, não é um ponto de chegada, é um ponto de largada, porque o país é nosso e ele não vai se salvar sozinho. Nós vamos ter que fazer a nossa parte, de preferência contando com a ajuda aí dos Estados Unidos e por aí vai, uma ajuda muito bem-vinda, né? Mas o Silas Malafaia reclamou quando tinha bandeira americana na manifestação. Perdeu o monopólio das manifestações, Silas. Não adianta ficar xingando todo mundo da direita. Perdeu. E que bom, né? Ou a gente não quer mais lideranças, ou a gente não quer mais gente nas ruas, ou a gente não quer ampliar o movimento para chamar atenção, lançar luz sobre o que está acontecendo com o país e apontar para o STF, para o Lula e companhia. Né? Então, sem intrigas, vamos agregar, vamos unir. E o Nicolas está de parabéns por ter feito isso, e fez isso, com certeza, inspirado nas forças divinas que ele mesmo acredita. Eu quero que vocês repitam. Diga comigo. Alexandre de Moraes. O Brasil não tem medo de você. Alexandre de Moraes. O Brasil não tem medo de você. Lula. O Brasil não tem medo de você.
Foi bom ver as pessoas de novo reunidas em Brasília, né? Em Brasília, né? Todo mundo ficou com medo, não, papudinha, segurança nacional, Praça dos Três Poderes vão armar uma outra armadilha, como armaram em 8 de janeiro de 2023, mas foi uma bela demonstração de que o brasileiro ainda está sabendo o que está acontecendo e quer lutar verdadeiramente por um Brasil melhor, consta. Esse foi o ponto principal, né, dessa caminhada pela liberdade. Eu acho que o jovem Nicolas se mostrou uma liderança gigante, né, e ajudou o brasileiro a resgatar a esperança, né, a garra de continuar lutando por um país melhor. Muita gente estava desanimada, muitos já tinham jogado a toalha, muitos estavam com medo, né, e os motivos são óbvios, e de repente o Nicolas diz que rezou, pediu a Deus uma luz, né, e veio essa inspiração, né, pelo Espírito Santo, para quem acredita, de caminhar 240 quilômetros de Minas Gerais em direção a Brasília. Ele começou isso sozinho, como nós vimos aí, e foi angariando apoio, né, e de repente virou uma manifestação, né, que a USP está tendo que dizer que tinha 18 mil pessoas. Então a gente pode imaginar que tinha ali, grosso modo, 100 mil pessoas. As imagens aéreas são impressionantes. Teve esse caso do raio, né, lamentável, e a única conclusão a que a gente pode chegar, Lacombe, é que é mais fácil cair um raio na cabeça da pessoa do que a imprensa fazer um jornalismo isento. Essa é a conclusão óbvia, né? Só ficam falando disso, não cobriram a caminhada do Nicolas e a importância simbólica disso, né? É um dia histórico. Eu gostei muito da expressão que o Ernesto Araújo usou, né, República de Itanhaém. Essa caminhada foi o Brasil unido contra a República do Itanhaém, né? Veja que está circulando um vídeo hoje nas redes sociais do Garotinho explicando o sistema brasileiro. E tudo bem, Garotinho é o Garotinho, a gente sabe quem ele é, enfim, mas a mensagem é interessante, né? Ele dá uma dissecada nesses poderes, o poder financeiro do sistema, esses banqueiros aí, né? A turma do Congresso, né? Os despachantes do Centrão Fisiológico, que ele chama de legisladores do sistema, os guardiões do sistema, que é o próprio STF, né? E por aí vai. Então, é mais ou menos isso, né? Nós estamos vendo alguns problemas internos aí do sistema que estão levando a uma briga em praça pública, né, que está vindo informações sobre o Banco Master e tudo, coisas que alguns estão fazendo jornalismo de volta, né, até no Globo, e isso está alimentando, de certa forma, uma vez mais, como a Lava Jato alimentou no passado, a indignação do brasileiro ao lembrar, né, o grau de podridão em que chegou o Brasil, a República do Itanhaém, né? E os brasileiros cansados disso, de pagar a conta, de ver o escárnio desse sistema que diz que estava salvando a democracia enquanto prendia gente inocente, né? Ninguém aguentava mais isso, prenderam o próprio Bolsonaro e as pessoas começaram então a querer voltar às ruas, né? E o Nicolas mostrou essa liderança para justamente protestar em prol de um país livre, né? Democracia, liberdade. Essas são as palavras de ordem, né? Contra o Lula e o STF, né? Esses são os alvos claros. Então, de novo, né, Lacombe, é um dia histórico, mostra que a direita tem novas lideranças, isso é importante, né? O Bolsonaro está preso de forma injusta e foi preso para derrotar o bolsonarismo, né? Nas palavras do próprio ex-presidente do STF, derrotamos o bolsonarismo, prenderam o Bolsonaro, acharam que com isso iam voltar ao Teatro das Tesouras, os tucanos, né, controlados pelo sistema, fingindo que são oposição pela direita aos petistas. E, de repente, vem um jovem com 20 milhões de seguidores agora no Instagram, só hoje ganhou mais de 500 mil, né, começa a caminhar, a gravar vídeos, né, pelas redes sociais e vira esse fenômeno, né? Esse fenômeno com várias lideranças políticas, inclusive do bolsonarismo, inclusive da família do Bolsonaro, né? O Carlos esteve presente mais de uma vez, porque foi ver a família, o pai e a filha, e voltou. O Eduardo mandou vídeo dos Estados Unidos, o Flávio ligou e agora já publicou no X mensagem com imagens da manifestação e falando da importância disso para o Brasil. O Tarcísio se manifestou, ou seja, o Nicolas mostrou que é uma liderança gigante à direita, gigante,
que atraiu os Bolsonaro, o Tarcísio e um monte de parlamentares que foram lá caminhar ao seu lado, né? Fora várias outras lideranças que não são políticas. Então, esse é o movimento do Brasil. Esse é o movimento do Brasil. Eu gostei muito do Acorda Brasil. Eu, lá atrás, admito, confesso a vocês, há muitos anos, eu estou fazendo isso há muitos anos, né? Eu, há uns 15 anos atrás, 20, eu tinha pensado em criar um movimento chamado Movimento Acorda Brasil. Era muito o meu bordão nas minhas colunas, né? Acorda Brasil, porque eu ficava desesperado com a sonolência das elites, né? Uma turma que, não, nunca vai virar Venezuela, não tem risco. Foro de São Paulo, o que é isso? E eu falava, acorda, Brasil, acorda, né? PT no poder. Escrevi Estrela Cadente, meu livro contra o PT, em 2005 ainda, né? Antes do Mensalão, enfim. Estou nisso há muito tempo e fico muito feliz, Lacombe, muito, de ver jovens lideranças como o Nicolas despontando na política, mostrando que é possível arregaçar a manga e fazer. Claro que vai ter a turma dos invejosos, a turma dos haters, a turma dos... Enfim, que só querem reclamar, mas esse é o Brasil que está fazendo alguma coisa. E tem muita gente querendo fazer alguma coisa porque não quer entregar de bandeja o nosso país na mão da República do Taiaiá.